Bom, boa noite a todos e a todas os colegas e colega. Tem um colega também aí, não estou sozinho na sala. Eu quero dizer primeiramente, quero agradecer a doutora Líbia Suzana da Silva, né, procuradora de Porto Alegre, então, por ter aceitado esse desafio de participar desse evento virtual. Lamento só, doutora Líbia, que não possa ser presencial, mas com certeza, oportunamente, vamos repetir esse evento, né, na nossa sede, e aí desde já está convocada para tanto. Também agradeço muito aí a doutora Michele Xavier por também participar desse evento, trazendo esse debate, né, que ele é muito importante e atual, né? Não só pelos os acontecimentos lá dos Estados Unidos que chamam a atenção, mas o acontecimento ele apenas retrata uma situação que ela é presente, ela é corrente, né? Então, até aproveitando os agradecimentos, parabenizo a Comissão da Mulher Advogada, né, a doutora Andréia e todos as nossas colegas aí que participam da comissão, inclusive pela coragem de enfrentamento desse tema, que a gente sabe como é sensível e como, ainda mais hoje em dia, que tudo está uma grenalização, né? Qualquer coisa que se fala, as pessoas já politizam de uma forma, né, que parece que se está fazendo uma revolução. E, na verdade, se está abordando temas que são da vivência, que são presentes da sociedade, né, e que cabe a nós, como ordem, pela missão que a ordem tem, a missão institucional da defesa da Constituição e, portanto, da igualdade de raças, né, de gêneros, tudo, cabe à OAB defender essas bandeiras, principalmente no sentido de fazer o debate, né, sobre o que está acontecendo e aí tomar as medidas que se tira dentro do debate. Até nessa temática específica do preconceito, eu me lembro, há muitos e muitos anos atrás, tinha um programa na Globo que era o Você Decide, né? Eles passavam tipo uma novelinha e no final apontavam lá dois tipos de finais, né? E as pessoas ligavam, cobravam a ligação, né, para quem ligasse, mas e as pessoas escolhiam qual final que preferiam. Um programa, assim, a produção bem superficial, então, enfim, mas eu me lembro que teve uma vez que era o Você Decide era sobre o casamento de uma mulher branca com um homem negro, né? E aí eles faziam, dentro daquela sketch ali do programa, nos intervalos, eles faziam normalmente numa praça de alguma cidade, faziam entrevista com pessoas ao vivo ali e cada um falava lá se era a favor ou era contra, né? E naquele caso daí tinha dentro daquela novelinha lá tinha, claro, alguns apoiavam o casamento, a família era contra, tal, coisas assim, vamos dizer, presumíveis, né, na situação do gênero. Mas o que me chamou a atenção foi que naquelas entrevistas que eles fizeram com as pessoas, tinha foi na Bahia, numa cidade lá da Bahia que eles fizeram, e eles entrevistaram o presidente lá de uma associação afro, né, que tinha lá na cidade. E aí aquele presidente da associação, eles perguntaram se ele era a favor ou contra, né, aquele casamento entre a mulher que era a noiva que era branca e o noivo que era negro, né? E ele disse não, eu sou contra
né? Daí até todo mundo que estava assistindo e lá as pessoas tal ficaram espantados, porque ele que era o presidente da Associação Negra tal foi contra. Mas aí ele veio a explicação, ele disse, porque no momento que tu só pensa se tu quer casar ou não pela cor da pele da pessoa, tu já tem um racismo que é o racismo estrutural, que é esse racismo que ele já tá no teu inconsciente, que tu acha que tu não é racista, mas tu é, só por pensar nisso, né? Porque ela diz o que deveria pautar é se a pessoa ama ou não o consorte, né? Mas no momento que pensa se ia casar ou não, por causa da cor, já existia isso. E eu trago isso porque o que acontece na nossa sociedade, principalmente no mundo jurídico, na verdade acaba sendo isso. Se for fazer uma pesquisa entre os advogados, entre os juízes, os promotores, tenho certeza que 99% vão dizer que não são racistas. Tá? Mas aí, quando tu vai para a questão de se realmente não são, se contratam o estagiário, por exemplo, que é da raça negra, se contratam um sócio, tem uma sociedade no escritório com alguém que é um negro, tal, aí começa a mudar de figura, né? Aí então, às vezes, que é a questão assim, que as pessoas acham que não são racistas, mas no fundo, às vezes são, né? E isso que nós temos que mudar. Acho que isso que cabe, então, à ordem, através das comissões, através do trabalho, através da discussão, é começar essa mudança. Portanto, doutora Líbia, doutora Michele, Andréia, né? Agora a palavra está com vocês, né? Para dirimir essas dificuldades que a gente tem. Obrigado a todos e a todas que estão nos assistindo, todos os colegas também. Obrigada, Ruth, também pela tua intervenção. Sem o teu apoio incondicional, a caminhada sempre é mais difícil. Então, assim, a Comissão da Mulher Advogada de Caxias do Sul, ela assume um protagonismo nessa cidade na discussão do tema do racismo, né? E não podia ser diferente, porque todas as... não vou poder dizer que é minoria, porque tanto as mulheres são mais de 50% da população, assim como os negros são mais de 50% da população. Mas os excluídos, vamos dizer assim, dos lugares de fala e de poder. Então, a gente precisa pensar neles, e como isso já faz parte do nosso cardápio diário, pensar sobre essas exclusões, a gente também acolhe para conseguir deixar uma oportunidade de se quebrarem os paradigmas e de se evoluir nessa questão. Como tu mesmo falaste, né, Ruth, a gente tem um problema que é estrutural, a gente acredita que a gente não é racista enquanto brancos, né? Não sou racista, mas as nossas falas trazem um conteúdo muito, assim, de um racismo muito importante e que a gente precisa ter consciência disso. E eu acho que só conversando é que a gente vai poder evoluir, por isso que eu trago as minhas pares aqui na CMA, né? Tanto a doutora Líbia quanto a Michele, que são pessoas com toda a capacidade e experiência, e inclusive a experiência de vida real com relação a isso, que vão compartilhar com nós todo esse silêncio que a nossa sociedade impõe a elas. Eu só vou precisar fazer uma parte, o nosso movimento de estudo, ele começou com a formação de um cadastro de pessoas que se consideram negras ou descendentes. E o que acontece? A gente teve uma situação onde os advogados brancos se sentiram excluídos. E eu só gostaria de deixar posto que tanto eu quanto o Dr. Rudimar, enquanto ele na presidência da nossa subseção e eu como coordenadora, a gente representa qualquer advogado de qualquer cor.
de qualquer raça. E nós, brancos, já estamos muito bem representados, porque basta ver quantos conselheiros negros tem, quantos presidentes de subseção tem negros. Então, a gente precisa olhar e dar voz para essas pessoas que não estão conseguindo chegar nesses lugares de fala e poder. Então, dessa vez, a gente pediu licença, sim, para olhar para eles, porque nós precisamos começar isso. Então, era só... eu só queria deixar claro que isso é uma postura que a gente precisa adotar daqui para frente. E, de qualquer sorte, hoje eu já vou parando por aqui a minha fala e vou deixar para quem tem mais condição de falar disso. Querida Líbia e Michele, bem-vindas. Agora é tudo com vocês. Então, eu agradeço primeiramente, né? Vou começar, então, introduzindo o assunto. Todos os colegas são muito bem-vindos. Falar desse assunto é, ao mesmo tempo, importante e delicado. Vou continuar a fala da doutora Andréia, então, para dizer que não é para encontrarmos culpados nessa noite, não é para ninguém se sentir ofendido em relação a ser branco, né, de forma alguma, como foi em relação ao cadastro, mas apenas para que, como a CNA e a OAB, eles vêm com um movimento já de bastante tempo de fazer a inclusão das minorias, né? Seja do movimento LGBT, seja das mulheres. Então, é importante que, neste momento em que se está discutindo muito racismo, nós, então, darmos voz para as pessoas que enfrentam o racismo, né? Pessoas que não são brancas. Então, nós vamos começar falando de racismo estrutural. O racismo estrutural é uma coisa muito bem implementada e que tem mais de século, né, na nossa existência, a partir do momento em que o Brasil foi um dos últimos, foi o último país, né, a abolir a escravidão, onde pessoas eram retiradas de suas casas, de suas raízes, assim colocadas em trabalho forçado, sem nenhum tipo de direito. Então, nós estamos falando dos meus trisavós, para vocês terem ideia. Enquanto os nossos trisavós, vamos dizer, estavam recebendo, simplesmente sendo escorraçados dos locais onde trabalhavam, sem nenhum tipo de direito. Por exemplo, os imigrantes italianos estavam vindo para cá para substituir eles num trabalho muito duro, realmente, um trabalho forçado, mas com algum benefício, com alguns direitos, ainda que direitos, né, meio discutíveis, mas eles tinham alguma estrutura para começar a vida. Então, a partir disso foi se formando esse racismo estrutural na nossa sociedade, onde se pensou, né, em que vamos tirar as pessoas negras, né, da familiaridade, da sociedade, da convivência, do trabalho, não lhes dando trabalho digno, porque eles muitas vezes não eram aceitos nos locais para trabalhar. Quando eram aceitos, eles trocavam por casa ou por comida, muito dificilmente eram remunerados, quando remunerados, muito mal remunerados. E foi a partir desse momento que se foram construindo as favelas e as periferias, porque foi o local onde essas pessoas conseguiram montar os seus núcleos de moradia para conseguir se estruturar dentro da sociedade, totalmente excluídos. Então, isso influencia, sim, no nosso dia a dia, influencia, sim, na nossa aquisição, né? Seja de estudo, seja de uma vida confortável, que é o que todo mundo, né, deseja com o seu trabalho. É difícil, porque tu já vem de uma estrutura pobre, que não tem acolhimento, não tem inclusão, e cada vez fica mais difícil, complicado melhorar de vida, ascender profissionalmente ou ascender dentro da sua classe social. Então, a gente convida todos os colegas a pensar que nós temos uma estrutura que foi pensada para que as pessoas que não são brancas
tenham mais dificuldade de ascender profissionalmente e dentro da sociedade. Esse é o convite que eu faço para vocês, para nós podermos acolher essas minorias, sejam quaisquer que forem, né? E abrir os braços para esses colegas que até o momento, hoje aqui, nós pouco conhecemos a sua história, a sua estrutura e as suas dificuldades. Então, eu passo agora a palavra para a Lívia, para nós começarmos a conversar sobre o racismo, né, em si. Boa noite a todas e a todos. Muito obrigada pelo convite, doutora Andréia, doutora Michele. Parabéns pela iniciativa pela OB Caxias do Sul. Presidente Rudimar, você se lembrou do Você Decide. Até eu ia hoje conversando com a Michele, né? Assim, a minha fala vai ser com muitas palavras, né? Eu ia começar com uma que a André e a Michele já falaram. Eu vou começar com a primeira, que é do Dr. Rudimar. Lembranças, histórias. Independente de nós, negros ou não negros, nós temos muitas histórias. E essas histórias marcam, né? Eu acho, se você decide, eu tenho uma vaga lembrança. E para te ver como nos marcam. E quando eu recebi o convite para participar desse evento, a gente foi pensando em que dia, né? Na nossa conversa com a doutora André, temos em julho, dia 25 de julho, que é é um dia grande, é Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Temos 2 dias comemorativos. Mas assim, não porque é o dia, mas assim, dá visibilidade a muitas mulheres negras que nós temos. Incríveis, maravilhosas. E eu disse para a Andréia, 25 ou dias antes, esqueça. Vai ser um horror, porque vai ser eventos virtuais, e são muitos. Vamos escolher algum dia durante a semana. Escolhemos hoje. E agora, antes de entrarmos, e falei para as gurias, que bom, nós acertamos, porque é um dia mais tranquilo, e ainda não é mais o dia, nem mais a semana, é o mês das mulheres negras. Com o tempo se deram conta que as mulheres negras têm que ter voz, têm que ter espaço, né? E esse dia, só para registrar, ele nasceu em 1992, em Santo Domingo, na República Dominicana. Ocorreu o primeiro encontro de mulheres afro-americanas e afro-caribenhas, e marcaram como dia 25 de julho, como o dia dessas mulheres. E com o tempo, esse dia começou a ganhar força, em especial no Brasil. O Dia Nacional veio em 2014, tem uma legislação específica que define o Dia de Teresa de Benguela. Para quem não sabe, é uma heroína, né, que poucas pessoas conhecem. Eu digo que ela foi uma líder quilombola no Mato Grosso, no século XVIII. Só nos últimos anos o nome dela começou a ser falado. E já lhe digo, nós temos mulheres negras incríveis e precisam, outra palavra, visibilidade. E aqui eu proponho, qual foi a nossa ideia, vamos falar um pouco de lembranças, visibilidade, racismo, mas também mulheres negras nas carreiras jurídicas. Comecei a dar essa palestra por eu ser, além de mulher negra, eu sou advogada pública. Eu atuo no serviço público. E já lhe digo, onde eu trabalho, eu sou uma das poucas advogadas negras. E digo, isso não é a realidade de onde eu trabalho, mas de vários órgãos públicos. E tem mais nos grandes escritórios. Aí vou começar com as perguntas. Onde estão as colegas negras em grandes escritórios, em cargos de chefia, em cargos de coordenação? Nós sabemos que muitas já são formadas e atuam na área. Uma realidade agora das colegas que trabalham no escritório. Muitas vezes elas chegam numa entrevista
ela toma conhecimento, ela leva o seu currículo, e eu vou dizer, nós temos colegas negras com um currículo ótimo, com uma qualificação maravilhosa, mas infelizmente relatos dessas colegas dizem que quando chegam no local da entrevista, dizem que não há mais vaga, e a vaga está lá. E muitas têm escritório sozinha, em sala alugada, ou com alguns colegas. Essas colegas, nos grandes escritórios, há muito poucas. Então, e outra situação, aí no exercício da profissão. E aqui eu vou trazer alguns casos que aconteceram recentemente. Teve muita repercussão, não sei se algum colega de Caxias do Sul ficou sabendo. Em plena pandemia, uma colega negra em Pernambuco, ela foi atender um cliente numa delegacia e, chegando lá, o delegado pediu a carteira da OAB. E ela mostrou a carteira. Sou advogada, esse é meu cliente. Não satisfeito, o delegado pediu que ela entregasse a carteira da OAB. Ela se negou. Ele pegou ela pelo braço e mandou que ela entrasse para a delegacia. Ela ficou detida por algumas horas. O delegado não acreditava que ela era advogada. A sorte dela é que ela tinha o contato de colegas da Comissão de Prerrogativas e da Mulher Advogada, que prontamente foi atendê-la, né? Acabou repercutindo vários vídeos, colocando a situação, e o delegado teve que explicar o que aconteceu. E, colegas, nós sabemos que isso não é só uma realidade de Pernambuco, mas de vários lugares pelo país. Por que essas situações acontecem? O que está acontecendo? E essa questão da carteira não é um caso isolado, mas um caso de relatos de muitas colegas negras. Que falta visibilidade. A questão da entrevista que eu coloquei anteriormente. O que está acontecendo? Oportunidade. Então, com as minhas poucas palavras, eu falei em lembranças, visibilidade, oportunidade, racismo. Isso eu coloquei no Exame da Advocacia, o que acontece com algumas colegas. Palestras, né? Então, eu já agradeço, estou muito feliz hoje, que é um momento histórico, não só para mim, para todos nós, né? Vocês já perceberam poucas palestrantes negras? Melhor. Assim, ó, poucas mulheres negras nos eventos. Muitos já se deram conta, em muitos lugares. Mas, colegas negras, vocês já não perceberam que há muito pouco? É outra dificuldade. E aqui vou falar um relato pessoal. Uma das minhas primeiras palestras, depois eu descobri que teve uma discussão na organização do evento, né? Era um evento sobre direitos humanos, pauta racismo. E toda a mesa era de homens negros. Até que um dos colegas organizadores do evento falou assim: gente, colegas, precisamos de uma mulher negra aqui. Assim, alguns colegas falaram: não precisa, já temos homens negros, já está a discussão. Esses colegas podem discutir sobre racismo. Né? Agora, aonde encontrar uma colega negra que fale? A rede de contatos, por isso é importante a rede de contatos, né? Chegou a ter o meu nome, né? E eu fiquei muito feliz, porque era na nossa OB Cubo, um lugar lindo, recém-inaugurado, com aquela sala com muitas pessoas, aquele salão lindo. E eu depois me dei conta, nossa, eu sou a única mulher no evento, no painel. Sim, só que nós temos muitas colegas negras que falam muito bem. E lá eu comecei a colocar, assim, primeira minha ideia. Olha, uma das coisas que eu pensei, olha, eu preciso deixar aqui um recado para os meus colegas. Pode ser a minha primeira e última palestra. Nossa, né? Olha o meu pensamento. E coloquei algumas coisas. A questão da presença,
a questão que as famílias negras sempre, o deslocamento das famílias, porque também a questão era quilombolas, as famílias negras acabam se deslocando pela cidade onde moram, se fixa, em alguns lugares onde só poderiam morar ali. Apontei a questão da violência doméstica, que entre as maiores vítimas são as mulheres negras. Apontei a questão da mulher advogada negra, a questão de não ter oportunidade, de não ter acesso, de não ter visibilidade, né, de não ter os grandes escritórios. Falei do meu lado, assim, eu estou no serviço público, eu sou uma das poucas negras. Pergunto para vocês, se fosse um colega homem, negro, falaria essas questões? Não falaria. Passaria batido. Não faria nenhum comentário. Ou seja, nos painéis que o tema é racismo ou tem a pauta racial, coloque uma mulher também para dar voz. Né? Não deixe só os homens ter questões que só nós podemos falar. No serviço público, né? Por que nós temos tão poucas juízas negras, tão poucas promotoras de justiça negra, tão poucas procuradoras negras? E eu comecei a me dar conta que para fazer um concurso público, e isso uma colega, uma colega juíza, eu peguei uma palavra dela, falou num evento que parece que estamos juntas, tem que ter fôlego. Mas, Líbia, mas é só estudar, se preparar e fazer. Para nós, em especial, mulheres negras, fazer um concurso público tem que ter muitos sacrifícios, além do fôlego, sacrifícios. E além do apoio, né? Isso é importante, a família, a estrutura de família é importante. E ainda, a população negra, em geral, entra no mercado de trabalho muito jovem, né? Porque as famílias normalmente são de classe média baixa. Então, para fazer faculdade e depois ir para um concurso, ter que ter tempo, dedicação exclusiva e ainda ter recursos financeiros. Mas, Líbia, tu chegou lá, né? Assim, mas para mim eu vou dizer que não foi fácil. E aqui mais um relato pessoal, eu vou colocar que eu me dei conta com o tempo. Teve uma geração que entrava em escolas técnicas, né? E a população negra foi uma que procurou as escolas técnicas para ter um ofício. Eu fui uma dessas pessoas. Eu vou ter, no meu tempo, 2º grau e ter um ofício. Fui lá, uma escola técnica, bem feliz. O meu curso não tinha estágio obrigatório, mas eu vi a possibilidade de um estágio, ter meu dinheiro para comprar meus livros, comprar minhas roupas, né? Como qualquer adolescente. E eu vi um estágio dos sonhos, não ganhava muito pouco, mas eu vi ali a minha independência. Eu tinha 16 anos. Cheguei para minha mãe, e minha mãe é a pessoa mais querida e amável, sabe? Um doce. Assim, foi a única briga que a gente teve na vida. Ela chegou para mim: tu tá passando fome? Tu não vai fazer um curso pré-vestibular ano que vem? Foi um choque ouvir aquilo dela. Porque nós tínhamos algumas dificuldades financeiras, mas fome não passávamos. E eu nem cogitava fazer curso pré-vestibular, né? Eu sabia que seria um gasto para a família. Mas aquele não gostei, né? Depois a minha vergonha na escola é dizer que a minha mãe não assinou o documento para aprovando a minha ida para o estágio, né? Para mim foi uma vergonha chegar no colégio e falar que isso a minha mãe não aceitou, né? Até hoje agradeço a minha mãe por aquele não. Se a minha mãe tivesse aquele não, eu não estaria aqui com vocês. Mas com certeza. Poderia ter feito faculdade, mas talvez direito, acho que não. Dá para concurso público? Não. E vocês querem que uma situação mais cruel ainda?
eu fui me dar conta que eu sou a 4ª geração de servidores públicos. E eu sou a primeira em cargo público, ensino superior. Por quê? Os meus ancestrais tiveram que sair para trabalhar. Eu não precisei. Eu pude esperar. Eu pude me preparar. Então, até hoje, eu agradeço a minha mãe por ter dado aquele não. Né? Porque, com certeza, isso eu sei que eu não estaria aqui com vocês. E nós temos algumas iniciativas. Né? Aqui tem uma associação, que é uma das coordenadoras, a doutora Karen Luiz, que é uma juiz de direito, aqui em Porto Alegre, né? Que ela tem uma formação para colegas negros para fazerem concurso público. Né? São aulas com professores, né? Para justamente tentarem. Se eu não me engano, a associação AJD, nome, eles têm página nas redes sociais. E também temos em Pernambuco, que aí também colegas de lá, de Pernambuco, que também tem cursos de formação justamente para prepararem para os concursos. Lá é com mulheres negras. Aqui em Porto Alegre tem tantos mulheres e homens negros, colegas nossos também se preparando. Ou seja, começou uma movimentação que os nossos colegas negros tivessem uma preparação para chegar ao serviço público. Né? Por quê? Não é tão simples. A Líbia chegou, mas teve várias situações para chegar, que para nós, colegas negras, é bem mais difícil. Então, as carreiras jurídicas, né, para a população negra, em especial para as mulheres negras, ela é mais complicada. Além de toda a questão que passa pela carreira, fazer faculdade, prova da OAB, né, concurso público, se não foi o concurso público, é escritório, infelizmente, a gente passa por situações de machismo e racismo. Acontece. Uma situação agora que eu lembrei, né, que muitas vezes acontece em entrevistas, questiona a questão da aparência, né? O cabelo. Teu cabelo é crespo? Por que não alisa? Eu digo, o meu cabelo é liso, é alisado, mas é um direito meu. Eu posso ter ele alisado ou crespo. Ninguém pode dizer como deve ser meu cabelo. E, infelizmente, acontece muito em alguns locais de trabalho. Roupa não dá para aparecer, né? Normalmente, nós gostamos de roupas mais coloridas, né? Por que eu não posso usar minha roupa? O meu turbante? Eu não costumo usar turbante, porque eu não gosto nada na cabeça, mas tem colegas que gostam. Por que elas não podem usar turbante? E é lindo, né? Eu fico olhando algumas colegas, nossa, como é lindo. Como seria em mim isso aqui? Como eu não gosto, mas quem sabe um dia me arrisco e coloco. Né? Os brincos, hoje eu tô sem brinco. Os brincos são maiores, são mais chamativos. Né? Por que eu não posso usar? Então, são situações que as mulheres negras passam, né, que muitas vezes nós sentimos e os outros colegas não sentem. Né? E, viu, eu falei um pouquinho de tudo, né? Falei a questão da entrada no início da profissão, situações no momento nos escritórios, a questão do acesso ao serviço público, a questão das palestras. São situações que estão aí todos os dias. Verdade. Se me permite te interromper claro. Um pouquinho, eu percebi na tua fala uma certa padronização que eu não tinha me dado por conta antes. Essa coisa da escola técnica. Eu também fiz escola técnica, justamente porque tu já quer sair do ensino médio com alguma profissão, tu quer tentar melhorar a tua vida, né? E também a questão da faculdade. Eu digo, sou filha do ProUni, né? Eu só fiz faculdade
porque eu consegui alcançar uma nota no Enem que me propiciasse, então, ter a bolsa de estudo. Políticas, ações afirmativas. Então, o quanto é importante. Então, eu não seria hoje uma advogada se eu não tivesse tido uma política pública afirmativa para a minha condição social, né? E vou contar mais para vocês. Eu tive problemas na faculdade, né, por ser bolsista. Eu cheguei a ter vamos dizer assim, um debate acalorado com um certo colega, porque ele disse, eu faço o que eu quiser aqui, afinal eu pago, tu não paga. E eu disse, olha, eu pago com a minha competência. Então, são questões, muitas vezes, em que as pessoas colocam que o público, as pessoas negras, as pessoas não brancas se colocam numa situação não privilegiada, numa situação de vitimismo e de mimimi. Não, e isso não é a realidade. Na verdade, a gente batalha muito, a gente corre muito atrás, corre muitas vezes mais do que os outros para poder chegar no mesmo patamar, para poder alcançar os mesmos objetivos, né? Eu queria que também tu falasse um pouco, Líbia, sobre a carta aberta das juristas negras que foi apresentada na Conferência Nacional da Mulher Advogada. Queria muito, porque eu acho que é uma coisa muito importante, essa visibilidade e essa inclusão das pautas negras dentro das instituições. Sim, Michele, como tu relatou agora sobre ações afirmativas, né? Eu não peguei o ProUni, né? Mas eu fiz a minha faculdade na PUC. E era engraçado que número grande de alunos, e como nós éramos pouquíssimos negros, nós nos conhecíamos, até alguns hoje continuam até sendo meus amigos hoje, né? Mas eu peguei quando surgiu uma das políticas de ação afirmativa, né? Até o que é política de ação afirmativa? São medidas para justamente atender as chamadas minorias, mulheres, negros, pessoas com deficiência, tenham acesso a alguns direitos sociais. Educação chegou um momento que era pauta, né? E o ProUni foi um deles. E eu não cheguei a usufruir do ProUni, mas no final da faculdade eu vi aqueles colegas, né, chegando para o ProUni, assim. E muitas vezes era a primeira da família se formando na faculdade. Então, foi emocionante ver aquele pessoal numa PUC, direito, né, estão por aí. Falando da carta, antes de chegar na carta, que eu acho muito importante, né, até relatar a minha presença no sistema OB. Eu sempre ia na OB para algum serviço, algum evento, alguma coisa. A minha taxa de sistema OB é muito recente, né? E eu não esperava da forma que foi. Da acolhida que eu estou recebendo de vocês aqui da OB Caxias do Sul, eu também recebi aqui na OB Porto Alegre, né? Comecei com uma comissão, que é Direitos Humanos, até em função da minha palestra, né? Assim, lá no final vou falar uma última fala da minha palestra, né? Mas vocês viram que eu não parei mais, né? Porque tocou tão fundo, né, que eu não parei de dar mais palestra, porque eu vou falei lá no dia uma frase que eu vou repetir aqui também. E com isso fui convidada a participar da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão da Mulher Advogada. Eu fui convidada por amigas e eu vi todas aquelas mulheres, né? E nunca fiquei incomodada de ser uma das poucas mulheres negras nos espaços públicos, nos espaços de poder. Porque na minha escola eu era única, uma turma ou outra de faculdade eu era única, no meu trabalho eu sou uma das poucas, né? Não me incomodava. E aí eu comecei numa reunião, comecei na outra. Quando eu vi, eu ia em todas as reuniões. E com o tempo, a discussão, a pauta racial veio. Então, o grupo que está hoje na Comissão da Mulher Advogada, presidida pela doutora Cláudia Sobreiro, ela está mais do que consciente que o assunto é uma pauta importante e urgente, né? E eu sinto muito acolhida pelas gurias. Mas muito, assim, eu posso conversar do assunto com naturalidade. Se não sou eu, são elas. Que vê com alguma questão, um fato,
notícia, uma reportagem. E com a convivência com as meninas, chegou a época da Conferência Nacional da Mulher Advogada em Fortaleza. Eu coloquei na minha cabeça, eu vou nessa conferência. Porque eu já tinha a noção que eu seria uma das poucas negras. Eu disse, eu vou lá representar a minha CMA, vou lá representar Rio Grande do Sul. Vou lá. Mas nem cogitava o que poderia acontecer. E eu perguntei para algumas colegas, né, se vai ter palestrantes negras. Não vai ter. Nesse ponto, foi atendido. Tínhamos nas mesas palestrantes negras. Chegando lá, eu cheguei, a gente tinha fazer credenciamento, fizemos no dia que nós chegamos, o evento era no outro dia, mas chegamos no aeroporto, fomos para o credenciamento e foi muito engraçado, porque as primeiras colegas negras chegavam para a gente, igual teu nome, igual tua cidade. Aí tem uma que a doutora Valdilene, de Sergipe, foi a primeira, assim, igual teu nome, igual teu estado. Meu nome é Líbia, Rio Grande do Sul. Me dá teu WhatsApp. Assim, naturalmente foram construída a rede de contatos e as amizades, né? Tava a doutora Valdinha Sergipe e a doutora Rosana de São Paulo, Rosana Rufino. Me dá teus contatos, né? E quando eu me dei conta no outro dia, de quase 3.000 inscrições, nós éramos um pouco mais de 20 colegas negras. 3.000 inscrições, nós éramos um pouco mais de 20 colegas negras. Vocês têm noção disso? É muito pouco. Tirando um estado ou outra, cidade de outra, mas igual, nós temos muitas colegas negras advogadas pelo país. Sabemos do deslocamento, sabemos que é um custo. A gente já conversou, nós sabemos disso. Então, é nós aqui que temos que participar de tudo e depois levar para as colegas. Mas muito rapidamente nos juntamos, vamos fazer uma carta? Vamos. Achamos uma sala lá. O que vai ter nessa carta? Essa carta são reivindicações, né, em relação à presença em cargos diretivos na UB Federal, nas seccionais, nas subseções, participação nas palestras, né? Elencamos assim, basicamente assim, queremos visibilidade e representatividade no sistema OB. Mesmo sendo poucas, nós temos colegas do norte ao sul do país. E agora, para entregar essa carta, como a gente faz? Né? E nós queríamos entregar para o presidente da OB, não deu, porque ele tinha encerrado a mesa de abertura. Assim, vamos entregar. O que a gente fez? Vamos que cada colega negra lesse a carta. Não deu tempo para algumas colegas para lerem, né? Se não me engano, 2 leram, mas teria uma que ia ler a carta e que todas estariam juntas no salão, até porque seria a paz dela no salão principal. De repente, ela quebra o protocolo, né? A fala dela era um tema específico e ela fala no microfone no salão principal do evento: olha, eu vou quebrar o protocolo, eu vou ler uma carta que foi feita por colegas negras e a carta aberta de juristas negras. E a gente ficou na primeira fila, fizemos um paredão de mulheres negras na primeira fila. E, de repente, essa colega é Kiara Ramos, que é de Pernambuco. Ela nos chamou para ir lá na frente e começou a ler a carta. E foi muito bonito esse momento, sabe? Todas nós lá na frente. E durante a leitura, e todo mundo, de repente, lotou o salão e via que todos colegas, negras e não negras, estavam nos ouvindo. Aquele momento dentro da conferência foi único, porque foi dos poucos momentos que nós, mulheres, estamos sendo ouvidas. Mulheres negras advogadas sendo ouvidas. Queremos as nossas pautas, queremos as nossas questões, queremos que apareçam também no sistema OB, porque a OB é de todas nós. Porque negras e não negras somos advogadas.
Então, queremos espaço, queremos visibilidade. Foi entregue nós entregamos a carta, depois conseguimos. Claro que ele repercutiu muito, né? E a carta nós conseguimos entregar para o vice-presidente da OB Nacional e para a presidente da Comissão Nacional da Promoção da Igualdade, a doutora Silva Cerqueira. E aquilo repercute até hoje, essa carta. E voltamos para... Agora essa é a tua próxima pergunta, Michele. Voltamos para Porto Alegre. Até vou relatar um fato que aconteceu, que talvez alguém comente aqui, que a carta é ser lida para a doutora Silva Cerqueira, só que nós não conseguimos passar para ela a carta. E teve um momento na fala dela, que foi um painel sobre política, faltou luz no salão dela. Aí algumas colegas do meu lado perceberam, né, que tinha acontecido isso. Mas tinha um refletor, então eu achava que ela estava lendo a fala dela. E algumas colegas não lembram, ela não está lendo. Aí eu olhei, alguém tem que ir lá, minhas colegas, alguém tem que ir lá na frente. Eu vou dizer, não era um salão pequeno, tá? Só que se ele estava pouca gente, assim, a maioria era conhecidas. Aí ele me inventou de olhar para o celular, ó, tem bateria. Ali tem lanterna. Peguei a lanterna, fui lá para frente. E coloquei o meu celular com a lanterna ligada, né, no discurso da doutora Silvia. Tá. Uma hora voltou a luz, eu percebi. Só que eu olhei para frente, lotou o salão. Aí diz, daqui eu não saio. Eu não vou sair. A doutora Silvia comentou, voltou a luz. Eu disse, agora eu vou ficar contigo até o final. Eu não vou sair. E aquele momento ficou um momento de sororidade, mas para mim, pessoalmente, foi um momento, assim, a doutora Silva é uma colega negra experiente, né? Tem uma história incrível, e eu tendo a oportunidade de estar do lado dela, e ainda vendo a fala dela por escrito, né? Algumas pessoas achavam que eu estava nervosa. Não, estava tensa, mas eu estava mexendo o celular para que ela pudesse ler o que ela ia falar. Eu pude ver o que ela estava falando e estar do lado dela. E o primeiro abraço, depois do fim da palestra dela, foi para mim. Né? Então, ali aquele momento de sororidade, mas para mim ter a oportunidade de ver a fala dela e o trabalho dela, de como ter feito. Né? Então, essa conferência, ela foi muito importante porque, entre várias questões que nós discutimos o papel das mulheres negras na advocacia, especificamente. Voltando para Porto Alegre, aí em seguida veio a pandemia, nossos eventos presenciais não podem ser realizados, aí sim, vamos para os encontros virtuais. E justamente um dos encontros foi no dia 13 de maio. E, de repente, hoje é 13 de maio. Né? Cadê nossos colegas negras? Hoje é dia da abolição da escravatura. Não era pauta. Nós acabamos, eu e as minhas colegas acabamos com a pauta, né? Quebramos o protocolo e começamos a falar a questão de racismo, por que esse dia os negros não comemoram, né? Veio toda uma discussão que já era recorrente no grupo. Né? Daí surgiu a ideia de ter um grupo de trabalho. Né? Tá, mas um grupo de trabalho, vamos ver quais experiências que tem nas CMAs. A gente pensou, nós vamos ter um grupo de mulheres negras, já temos alguns grupos, né? Temos que fazer diferente. E até eu queria colocar um nome africano com juristas negras, e eu comecei a pensar, não, mas é mais um grupo de mulheres negras. Esse a gente tem em vários espaços. Que dentro da comissão da mulher advogada, o que a gente pode fazer? Aí, conversando com alguns colegas, eu pedi ajuda, né? Alguns me darem um nome, né? Se a doutora Cláudia me ligava, não tem nome ainda esse GT. Você sabe de uma coisa? Esse nome GT vai ser antirracismo. Por quê? O que eu quero? Que colegas negras e não negras participem. Aí eu vou voltar lá para a minha palestra, aquelas primeiras lá na OBECUM, na Conferência de Direitos Humanos,
que o assunto era racismo. A questão do racismo não é um problema meu. O problema é seu, é nosso. E só nós podemos resolver. E como eu vi na fala, a minha já tinha me comentado, né? Aqui não é procurar culpados. Aqui, porque a resolução disso é todos nós juntos. E que eu digo para muitos colegas, querem tirar uma dúvida? Pergunte. Não fique com medo. Às vezes acontece, tem pessoas ainda que já perguntaram para mim se racismo existe. Existe. Já pessoas que me perguntaram, mas tem muitas colegas negras? Tem muitas colegas negras. Tá, mas por que elas não estão na OB? Aí vou chegar nos objetivos do GT Antirracismo. Aí são várias questões. Primeiro, a OB, como qualquer outro lugar, é um espaço de poder. Só que ela tem que se dar conta, aqui falando das colegas negras, que é um espaço dela também, ela é advogada. Então, alguns objetivos do GT: acolhimento. O que eu senti aqui com vocês, em Caxias do Sul, como eu senti lá pela CMA, acolhimento. Outra situação, visibilidade, representatividade dessas colegas. Aqui vocês, nesse evento, vocês estão me dando visibilidade. Hoje é a Líbia, amanhã pode ser outra colega. A CMA, nas reuniões, deixa o microfone para mim. Não dá o microfone para eu falar, isso para mim é visibilidade. Né? Não tá lugar de fala, uma visibilidade, representatividade, lugar de fala. Eu tenho um microfone, é o momento de eu falar. Eu ganhei oportunidade lá atrás, naquela conferência de direitos humanos, e aos pouquinhos foi me dando oportunidade. Como chegando até o dia de hoje, aqui eu ganhei visibilidade. E eu quero que mais colegas também tenham. E, claro, realizar eventos, ações, campanhas. Né? Isso que, e, assim, esse GT foi criado no meio de uma pandemia e do zero. Não tinha me dado conta disso. Isso um dia a doutora Cláudia Sobreiro comentou. Foi criado um GT no meio da pandemia e do zero. Também vê a questão das manifestações contra o racismo nos Estados Unidos e no Brasil, porque a gente chegou chega. Chegou um ponto assim, não tem como aceitar todos esses casos de racismo. É inaceitável. Tem que dar um basta. E com isso, qual foi a minha surpresa? O GT ganhou, as gurias entenderam, né? Então, trabalho de formiguinha. Hoje estou em Caxias do Sul, né? Uma colega, às vezes não consigo fazer tudo, já uma colega já estou chamando para participar de algum evento, de alguma ação, para que nós, aos poucos, a gente chegar e começar a trabalhar, a aparecer na CMA, através dos OGTs. E aqui eu deixo um conselho, né? Umas dicas, conselho. Eu vou dar dicas, assim. Se encontrar uma colega negra, converse com ela. Convide-a a participar de alguma comissão, de algum GT, ou de alguma comissão que é da atuação dela. Né? Mostre para ela que a OB é também o seu lugar. Que ela pode ir, que pode ser até em busca de um serviço, mas mostre para ela que ela pode ir em um lugar, que ela pode fazer cursos, que ela pode aperfeiçoar, que ela pode fazer as comissões, o espaço também é dela. Né? Eventos, um cuidado que também aqui em Porto Alegre, eu já estou lá, a doutora Cláudia Sobreiro não aguenta mais. Assim, temos que cuidar os eventos. Né? Nem que coloque a colega negra como mediadora, porque não vão conseguir colocar essas colegas em todos os eventos, não tem como. Não tem como. Mas assim, como mediadora, eu já vou dizer, a tarefa de mediadora é mais difícil de palestrante. Eu já fui mediadora, tive uma experiência umas semanas atrás como mediadora, não é fácil. Né? Porque tem que se dar conta, está todo mundo aí, todo mundo está com ódio, com vídeo, as perguntas dos colegas. Mediadora não é um papel fácil, mas coloque, sabe, a visibilidade, a representatividade.
sabe? Porque isso contribui muito. E essa aqui, especial das mulheres negras que eu estou falando, né? Converse com ela. Se tu conseguiu uma conversa bacana com ela, converse o que ela passa no exercício da profissão, converse a questão do racismo, converse com ela, sabe? Para sentir acolhida. Então, aqui as minhas falas, lembranças. Com certeza, uma colega tem uma história que envolve a questão de racismo. Com certeza. Racismo, visibilidade, representatividade, acolhimento, né? E sororidade, né? E o principal que eu falei na minha fala na Conferência de Direitos Humanos, né? E repeti 3 vezes, repeti aqui. Eu tenho falado em todos os lugares onde eu tenho falado, assim, ó. O racismo é um problema que é meu, é seu, é nosso. Só nós podemos resolver. Repeti isso 3 vezes, né? E isso marcou as pessoas. Aí eu ia lá no prédio da OB. Peraí, tu não é aquela moça daquele evento sobre racismo? As pessoas não lembravam o meu nome, elas me lembravam de mim, né? Com tantos colegas, assim, não, eu sou Fiquei pensando naquelas tuas falas ali. Se a pessoa pensou, se ela refletiu, eu já ganhei o dia. E espero que os colegas de Caxias do Sul esteja conosco, porque essa luta, ela é nossa. E temos muita coisa para passar e para aprender. Né? E eu não sei se vocês conhecem uma peça de teatro, O Topo da Montanha. Né? Os atores é o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo. Né? Eu assisti 3 vezes. A primeira eu chorei assim, sabe? Eu chorei muito. E a segunda, eu aprontei, eu tenho uma tia-avó, né? As famílias negras são famílias estendidas, né? A gente tem os filhos, os netos, os tios, né? E eu tenho uma tia-avó. E eu falei, vamos no teatro, né? Fazia um tempo que eu não tinha assistido, assim, vamos. Aí eu não chorei, eu já estava mais controlada, até porque eu já sabia história. E a minha tia-avó começou a falar da situação. E tem uma cena que chegou um momento, né? Para quem não sabe, a peça são as últimas horas do Martin Luther King, esse assassinato. Então tem um momento que leva um choque, ele vai descobrir que ele vai ser assassinado. E a personagem da Thaís Araújo disse que ele tem que ir embora, acabou, né? E ele tem desespero, né? E a personagem da Thaís, não, tu tem que passar o bastão. Tá, mas eu tenho que deixar meus sermões e falar com meus parceiros, eu tenho que falar com a minha família, né? E a minha tia-avó comentou, a tia começou a falar a questão do bastão, né? Passar para quem o bastão, tá? Mas no parênteses, no fim da peça, eu inventei, né? Era que eu tinha a ver o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo. Aí eu fiz uma coisa muito feia, né? Mas a minha tia-avó acabou gostando, né? Eu disse, né, porque foi no Rio de Janeiro isso. E assim, eu e minha tia viemos do Rio de Janeiro para assistir essa peça. Somos gaúchas, sei lá o quê. Geralmente produção, né, de artista não dá bola, deixa, né, assim, né. E tinha outras pessoas também, sabe, que estavam negando, sendo que o Lázaro e a Thaís estavam cansados, tudo. Tá, tudo bem, assim, vamos embora. Aí um rapaz da produção chamou a gente. Para te ver como a produção ela é sensibilizada, né? Então, assim, o fato da minha tia ser idosa ajudou. Eu sei que ajudou, né? Aí ela não queria muito, queria ir embora. Assim, não, estamos aqui, vamos aproveitar. Aí eu disse, tu quer que tô só chamar só por causa de mim? Assim, não, vamos aproveitar. Assim, claro, a minha tia ajudou por ser uma senhora idosa, tudo, né? Aí nós chegamos, eu vi pessoalmente os dois, sabe? Incrível. E uma hora a minha tia falou, né? Bastão, eu passei para minha sobrinha neta. E é verdade, passou para mim. E dessa história que eu contei, eu tenho que dizer que eu tenho uma notícia
ruim e boa. Eu vou começar pela ruim. Esse bastão está na mão de cada um de vocês. E não pode deixar ele cair. Porque a questão do racismo ele não acabou. E a boa, para resolver a questão do racismo, só nós todos juntos podemos resolver. E eu espero que um dia vocês possam assistir a peça. Imagino que eles vão voltar ainda, porque contei só uma parte, uma cena, mas assim, é incrível para tanto pessoas negras e não negras. Para te ver a questão do racismo estrutural. Aqui a gente também falou sobre racismo institucional. Para te ver tantas coisas que a gente ainda tem que tratar ainda, que só juntos podemos resolver. Verdade. Vou pegar o gancho, então, para agradecer a tua fala. Nós vamos ir nos encaminhando para a finalização, né? Eu queria abrir para os colegas se tiverem algum questionamento e já agradeço, né, toda essa obsessão, o nosso presidente, doutor Rudimar, a Andréia, que incansavelmente fez com que tanto a nossa semana de estudos dentro do nosso grupo sobre racismo estrutural desse muito certo. Todos vocês que estão nos ouvindo até agora, né, foi uma fala muito boa da doutora Líbia, com muito conhecimento, agradeço muito. É importante essa visibilidade para todos nós, né? É importante a OAB se dispor nesse momento, principalmente com o racismo tão em voga, né? Que estamos agora com várias formas de violência, tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil, né? Demonstrados por todos os tipos de mídia, né? Que estão acontecendo, redes sociais, enfim. E dizer que realmente, pegar esse gancho da doutora Líbia, de que o racismo, ele é presente, ele existe, ele não é conto do Papai Noel, nada, e ele deve ser combatido. E a partir do momento em que nós estamos aqui ouvindo sobre ele, falando sobre ele, estudando sobre ele, compete a todos nós, então, combatê-lo. Olhar para nossos colegas antes de cor, de raça, de etnia, mas para suas características, para suas competências, né? Para suas possibilidades. E convido, então, todos os colegas não brancos para se unirem a todos os que já estão na OAB, sejam nas comissões, nos grupos de estudo, no GT de racismo. Achei fantástico essa criação, a forma que se deu, uma história, é uma história de vitória. Parabenizo a doutora Líbia, parabenizo a todos que estiveram envolvidos nessa questão, e acho importante realmente frisar a parte de que não são só negros que devem falar e combater o racismo. Temos aqui como prova a nossa combativa presidente, né, coordenadora da CMA, a doutora Andréia, que a iniciativa foi toda dela. Nós conversamos, ela veio me convidar, então, para fazer isso junto com ela, mas ela abraçou essa causa. Então, eu quero te parabenizar muito, eu fico muito feliz, porque por mais que nós tenhamos uma história, muitas vezes, um pouco mais difícil, um caminho com um pouco mais de obstáculos, porque eu, no início da minha carreira, quando, né, não estava muito ainda, vamos dizer assim, confiante da minha própria atuação, eu sofri racismo. Então, para vocês terem uma ideia, eu já fui barrada em audiência, porque achavam que eu não era advogada. Achavam que eu era parte. Então, eu fui impedida de ouvir as frases. Aqui é só para advogado. Então, é uma coisa que acontece, infelizmente, que é intrínseco, né? São muitos anos, são muitas gerações aprendendo dessa forma, mas que cabe a nós começar a modificar. A partir do momento em que eu não tenho consciência sobre o que eu estou fazendo, sobre o racismo velado, estrutural, tudo bem. Mas agora nós estamos nos dispondo a aprender sobre isso. Acho importante, então, nós começarmos a modificar o nosso dia a dia, nosso pensamento,
nossas pequenas atitudes e frases. É um dia de cada vez. Passo a palavra para a Andréia agora. Agradeço muito a presença de todo mundo. Acho que foi extremamente rica a fala da doutora Líbia, quando ela nos mostra que a sua experiência está carregada, né, de um racismo estrutural que se precisa vencer, assim como a experiência que a Michelle acaba de também compartilhar conosco. Isso me toca sobremaneira, porque não consigo imaginar tamanha dor, né, quando tu não consegue nem exercer a tua profissão em função de uma cor que nos é legada por um DNA. Né? E isso não é justo com ninguém, e eu acho que a gente precisa cada vez mais, sim, falar, e eu conto também com a força da nossa OAB, né, Dr. Rudimar, para que a gente consiga estabelecer um espaço para esses colegas que tanto precisam ser ouvidos. A gente percebe a necessidade de que isso aconteça pela própria fala da Líbia, onde 20 mulheres negras no Congresso foram vitoriosas, mas e o nosso universo todo, né? Ele precisa olhar para todas as outras que não conseguiram estar lá e dar voz para essas mulheres também. Então, eu acho que a gente faz um pouquinho, mas quem sabe esse pouquinho tem uma repercussão, e eu já vou convidar a todos para participar de sexta-feira, dia 24, nós vamos ter mais na verdade essa é uma roda de conversa para nós fecharmos o nosso grupo de estudos que aconteceu. Ele vai acontecer via Zoom de novo, às 14 horas, então, no dia 24, 14 horas, e eu vou divulgar na página da CMA o link para que a gente faça o fechamento do nosso estudo, e sim, quem quiser prestar o seu, quem for, essa vez vai ser, digamos, um espaço exclusivo para os negros prestarem o seu depoimento. Quem quiser está convidado para também dividir conosco as suas experiências de vida. Eu agradeço muito a presença de todos, agradeço especialmente a nossas colegas da CMA de Porto Alegre, que estão aqui, obviamente, nos prestigiando, mas prestigiando também a doutora Líbia, mas isso é muito importante para nós, como OAB, como CMA. Né? Me sinto extremamente lisonjeada com a presença. E lisonjeada com a presença de todos os outros colegas que estão aqui nos engrandecendo e nos mostrando que a gente está no caminho certo. Então, muito obrigada a todos. E se o Dr. Rudimar quiser dar fazer a sua fala final, passo a palavra agora. Bom, Andréia, eu só tenho a agradecer à CMA por esse evento, a realização desse evento, por ter nos brilhantado, né, com as palavras, a sabedoria, a experiência da doutora Líbia, né, da doutora Michelle, tá? E que trouxe e colocou para nós uma pulga, vamos dizer assim, atrás da orelha, no sentido do que nós podemos fazer para mudar isso. Até recordo ali da fala inicial que a Andréia, que tu falaste, Andréia, daquela de que só pelo simples cadastro que foi passado por e-mail para os advogados fazerem uma autodeclaração, alguns colegas advogados brancos, né, tal, questionaram isso, simplesmente um cadastro. Não se estava falando de ocupar espaço, de nada, né? Que a doutora Líbia coloca aqui com muita propriedade, que tem que ocupar os espaços. Mas naquele momento não era nem isso, era simplesmente fazer um cadastro. E alguns já questionaram. E um desses questionamentos de colegas que fizeram isso
era dizendo que entendia que não era atribuição da OAB tratar desses temas, né? Lamento, assim, até aquela frase do governador, né? Lamento, respeito a opinião, mas lamento a ignorância. Ignorância por quê? Porque está lá no artigo 44 do nosso Estatuto quais são as atribuições da OAB. E o artigo 44 do Estatuto é o juramento que todo advogado e advogada faz quando recebe a inscrição. E então o colega não jurou e não sabia nem o que ele estava jurando, né? Porque dentro das atribuições está a defesa dos direitos humanos, né? E a defesa da Constituição. Então, quando a Constituição diz que todos são iguais, sem distinção de raça, cor, né? Credo religioso, sexo, enfim, cabe a nós, como defensores da Constituição, procurar meios de estabelecer as igualdades. Essas igualdades que hoje não existem, né? Como a doutora Líbia colocou ali, do 20 pessoas num universo de 3.000. Tá? E até digo mais, doutora Líbia, se for ver aqui em Caxias, tá certo que aqui é uma cidade que ela tem uma, vamos dizer assim, uma cultura dominante que ela é de origem branca, né? Mas tenho dúvida se tem os 20 aqui no cerca de 4.000 advogados inscritos que tem em ativa, né? Então essas são as dificuldades que nós temos como operadores do direito, como membros de ordem. É o desafio que nós temos, né? Pelo menos se nós não corrigimos isso na nossa geração, nós temos que trabalhar para corrigir para a próxima. Acho que essa é a nossa obrigação. Então, muito obrigado mais uma vez à CNA, a doutora Líbia, a doutora Michele e a todos as colegas e colegas aí que nos assistiram e nos prestigiaram. Lamento mais uma vez por ser dessa forma virtual e não presencial. Aliás, acho que se tem algum ponto positivo na nossa pandemia é mostrar a saudade que a gente tem dos nossos eventos presenciais, né? Do calor humano que a gente sentia ali e tal, que fazia o diferencial. Mas vamos tocando dessa maneira, que é o que cabe fazer. Muito obrigado a todos e a todas e boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite.